Em cima do final do ano, decidiu o Governo eliminar a isenção de taxas moderadoras do Serviço Nacional de Saúde aos reformados e aos desempregados que tenham de rendimento médio algo superior ao salário mínimo nacional. Custa a crer que a insensibilidade, a indiferença social do Governo seja de tal ordem que, na mesma altura em que, em relação aos desempregados, há cortes no subsídio de desemprego, há cortes no subsídio social de desemprego, se queira, por poucos euros a mais acima do salário mínimo nacional, obrigar os desempregados a pagar taxas moderadoras. É extraordinário e choca a indiferença social do Governo que, no momento em que se congelam pensões, em que se aumenta a incidência fiscal sobre as pensões dos reformados, também se queira obrigar os reformados a pagar as taxas moderadoras das quais estavam isentos no Serviço Nacional de Saúde. Um distinto socialista e fundador do Serviço Nacional de Saúde, António Arnaud, disse de imediato que o Governo se tinha metido por uma rua de sentido proibido, pois meteu-se por uma rua de sentido proibido. É extraordinário porque nós verificamos que, do ponto de vista do impacto orçamental, esse efeito é insignificante nas receitas do Serviço Nacional de Saúde e, do ponto de vista político, ele tem um valor, obviamente, simbólico e muito marcante. Muito marcante no momento em que os reformados, em que os desempregados já têm que enfrentar o aumento do IVA, o aumento dos preços de produtos essenciais, um aumento extraordinário do preço do pão e das farinhas, um aumento extraordinário do preço dos transportes, do preço da eletricidade, todas as tarifas em geral. E é neste contexto e nestas circunstâncias que o Governo decide à socapa, decide de forma unilateral e inclusivamente para além daquilo que tinha sido o debate da política orçamental, orçamento aqui decidido pelo Partido Socialista e viabilizado pelo Partido Social Democrata. Senhoras e senhores deputados, a medida é simbólica da indiferença social, é simbólica até pela sua inutilidade, pela sua ineficiência naquilo que possa ser considerada qualquer poupança no Serviço Nacional de Saúde. Mas é pior do ponto de vista político, porque vai convalidando a ideia no seio da população portuguesa de que o Estado Social é insustentável, de que ele, peça a peça, fatia a fatia, vai sendo cortado, porque não pode ser sustentado o Estado Social. E é o Partido Socialista, um partido que se reclama da defesa do Estado Social, que vai convalidando essa ideia junto da população. Pois o Estado Social é sustentável. O que não é sustentável é a desigualdade social. A desigualdade social que tem vindo a aumentar, quer porque há uma desigualdade de rendimentos, há uma desigualdade na distribuição dos rendimentos por meios legais, por meios informais, por meios fraudulentos. Isso é que tem vindo a retirar a capacidade de financiamento das prestações e dos serviços do Estado Social. O nosso Estado Social é uma conquista do 25 de Abril, é ainda incipiente. Ele pode e deve fazer muito mais por aquilo que é uma democracia plena, porque os serviços públicos e as condições do apoio social são, evidentemente, o direito de cidadania elementar numa democracia política. E é esse déficit que nós temos que combater. O Partido Socialista se vai fazendo o papel do cangalheiro do Estado Social, peça a peça, fatia a fatia, não está a contribuir para nenhuma política de esquerda, está, esse sim, a contribuir para uma política que tem vindo a deixar à direita o campo vago para propor o seu modelo privatístico e liberal e destruidor, esse sim, do Estado Social. Senhoras e senhores deputados, nestas circunstâncias é necessário ter bem presente que uma política alternativa é uma política necessária de defesa do Estado Social. E neste contexto é justo, é necessário, é absolutamente elementar a contestação das populações, as contestações de cidadania à política governativa e estes atos de absoluta insensibilidade social que o Governo vem praticando, sob o nome da receita da austeridade e da tentativa de comprazer e aquietar, assim se diz, os mercados financeiros. Senhoras e senhores deputados, não podemos deixar de pensar, para além da contestação de cidadania, as próximas eleições presidenciais têm aqui uma circunstância marcante e as esquerdas devem unir-se no sentido de forçar uma segunda volta.
uma segunda volta das eleições presidenciais são um elemento absolutamente indispensável para uma nova oportunidade à defesa do Estado Social. E é nesse patamar, é nessa trincheira de luta que se situa o Bloco de Esquerda e aqui o comunica frontalmente. Senhoras e senhores deputados, torno a citar aquele que é o fundador do Serviço Nacional de Saúde. Ele disse mais. Disse não só que a medida de eliminar as isenções das taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde para pensionistas e reformados acima do valor do salário mínimo nacional era não só uma medida inconstitucional, como era, espantou-se, para além do limite da admiração, era uma medida antiética. Pois é exatamente com essas palavras, com a sua crueza, com a força que elas têm, porque elas doem como pedras, que eu deixo esse recado hoje aqui à bancada do Governo.